Salve, salve galera, vamos trazer todas as informações do Flamengo que segue aí movimentando o mercado da bola. Primeiro reforço encaminhado, Juninho, atacante de 28 anos, é o mais novo atleta do Flamengo. A proposta de 5 milhões de euros foi aceita pelo Qarabag e agora o atleta vai jogar pelas próximas 3 temporadas com a camisa do Flamengo. Na sua opinião, foi um bom reforço? Será que ele vai dar certo com a camisa do nosso Flamengo? Já chega, participa, deixa a sua opinião nos comentários. Vamos trazer aqui um recorte do canal Rafa Melo e também do canal Opina Porco falando aí sobre esse reforço do Flamengo e, é claro, iremos deixar o link de ambos os canais na descrição como forma de créditos. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos acompanhar agora a repercussão da mídia brasileira acerca dessa primeira contratação do Flamengo em 2025. E pintou, hein? O primeiro reforço da era BAP. O Qarabag do Azerbaijão aceitou a segunda proposta do Flamengo de 5 milhões de euros. 31 milhões e 200 mil reais, convertendo para o real. E a forma parcelada de pagamento. O Flamengo encaminhou a contratação de Juninho, que chega para a vaga de Gabigol, que se transferiu para o Cruzeiro. Os clubes já trocam nesse momento documentos e o atacante de 28 anos, após assinar o contrato, deve se apresentar direto nos Estados Unidos ao elenco principal. O que resta então, Rafa? Resta só o Flamengo e o Qarabag ajustarem algumas cláusulas para concretizar o negócio, mas já está aí 99,9% certo. Juninho já está sendo aí, ele que estava sendo negociado com o Sevilha, bateu o pé, uma ligação mudou tudo. Felipe Luiz entrou em contato com ele, falou do projeto do Flamengo, e aí as conversas vinham acontecendo há algumas semanas, e na última quinta-feira o Flamengo formalizou aí a proposta. O clube estava esperando concretizar aí a venda do Fabrício Bruno, para ter aí mais fôlego de caixa, e pode até usar um pouco desse dinheiro do Fabrício Bruno na aquisição do atacante Juninho. O acerto foi noticiado primeiro pelo canal do Vene Casagrande e confirmado pelo GE. Juninho, que é agenciado pela empresa Márcio Bittencourt Esportes, passou a ser monitorado por clubes europeus no ano passado, chegou a receber uma proposta do Bayer Leverkusen, e agora quem tentou de fato a contratação foi o Sevilha. Na Espanha ele se destacou muito na Liga Europa. Foram 11 gols, 2 assistências em 25 jogos na temporada 2024-2025. Juninho foi revelado pelo Atlético Paranaense em 2015, chegou ao Estoril Praia de Portugal em 2019. No país ainda jogou pelo Chaves antes de se transferir para o Qarabag em 2023. O clube do Azerbaijão segurou aí o assédio por Juninho nos últimos meses, porque sonhava em jogar a Liga dos Campeões 2025. Como não se classificou, o Qarabag aceitou vender o brasileiro e fechou negócio com o Sevilha até o Flamengo entrar na história e fazer o jogador mudar de ideia. Eu falei que quando essa história acabasse, o Flamengo contratasse o Juninho, eu ia mandar um chupa Sevilha. Então, chupa Sevilha! O Flamengo deu um chapéu no clube espanhol e contratou o atacante Juninho. A gente espera que ele honre o manto, chegue aqui e arrebente, né? A gente precisa muito de um atacante. Até o Pedro se recuperar vai levar alguns meses. Já não tinha o Gabigol, que foi para o Cruzeiro, e tem aí o Carlinhos, que vai iniciar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Então, Juninho, primeiro reforço da era BAP. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa contratação, porque a sua opinião é muito importante. Tá levando fé no Juninho? Tá confiante? Tem que dar as boas-vindas e torcer, né, para que ele honre o manto e consiga ajudar o Flamengo a conquistar títulos nesta temporada 2025. E o Flamengo está muito perto de concretizar a sua primeira contratação de 2025. Contratação que eu digo de atleta, jogador de 2025, que é o Juninho. Juninho, jogador lá do Azerbaijão, né, de um time do Azerbaijão, que é o Qarabag. Eu não sei como que se fala,
Mas enfim, que está sendo negociado por 5 milhões de euros, aqui a notícia do Globo.com, ó, já colocando os créditos aqui, Qarabag aceita valor e forma de pagamento, e Flamengo encaminha a contratação de Juninho. Clubes já trocam documentos e atacante de 28 anos deve se apresentar nos Estados Unidos. Então o Flamengo vai para uma pré-temporada nos Estados Unidos e o Juninho vai se apresentar lá. E de acordo com as informações lá do Vene Casagrande, algumas características do Juninho fizeram com que ele fosse um jogador preterido pelo Flamengo. Que o Flamengo se esforçasse dentro dessa negociação que saiu por um valor ok. Talvez algumas pessoas estão falando assim, nossa, mais de 30 milhões de reais, só que a gente sabe que o mercado está inflacionado, a nossa moeda está enfraquecida, então isso realmente, infelizmente, vai acontecer. E o Felipe Luiz, ele considera algumas características do Juninho muito interessantes para fazer parte do elenco do Flamengo, de acordo com o que revelou o jornalista Vene Casagrande. Então olha só, pressão constante, então sempre é um jogador que faz aquela pressão nas linhas da equipe adversária, velocidade, capacidade de atacar os espaços, versatilidade para atuar em qualquer posição do setor ofensivo e fazer uma dupla de ataque com o Pedro. Além disso, fora de campo e no dia a dia, Juninho foi avaliado como um bom comportamento e muito bem comprometido. Então esses atributos aqui fizeram com que o Felipe Luiz desse o aval na negociação do Juninho. Agora, o que eu observei do Juninho assistindo a alguns jogos que ele participou? Ele realmente tem essa característica de subida. Ele é um cara muito móvel, muito articulado, que sobe, pressiona, busca a bola, retorna e consegue articular. Outra característica interessante também é os espaços. Ele trabalha muito bem os espaços de ataque, ele tem uma boa visão estratégica. Quando existe um espaço sobrando dentro do setor defensivo, ele consegue ter um tempo de bola adequado para sair em vantagem em relação aos defensores adversários, sem que se coloque em impedimento. Então ele tem essa boa capacidade tática de enxergar os espaços na linha de impedimento, fazendo com que ele não fique impedido. Para quem assiste os jogos do Palmeiras, sabe que o que o Rony, por exemplo, mais faz é ficar impedido. Ele fica muito impedido, mano. Sério, toda hora tem lance que ele tá impedido. Ele tem velocidade, ele consegue também sair pelos espaços, mas porque fica impedido. O Juninho já teria uma característica mais interessante de conseguir fazer isso sem ter que comprometer o sistema de ataque com lances aí irregulares. Além disso, um atleta que atua muito bem fora de área, como tá falando aqui, né? Ele consegue fazer uma pressão constante, ele tem velocidade, ele tem uma certa explosão também para fugir dos marcadores e principalmente para deixar em boas condições, por exemplo, o atleta Pedro. O Pedro, ele é um jogador menos móvel, ele é um jogador de mais setor terminal, trabalha mais dentro da área, é aquele cara realmente, né, o finalizador, o matador, o cara que dá o último toque na bola e manda ela pro gol. O Juninho seria aquele cara para tentar fazer a dupla de ataque e também ser um condutor do sistema ofensivo para que o Pedro também aproveitasse ali as finalizações, né? Seja no rebote ou seja uma finalização direta. Mais ou menos uma dupla de atacantes como trabalhou Gabigol e Pedro. Vocês lembram de Gabigol e Pedro? Eles trabalharam dessa maneira. O Carlinhos, ele é um cara que acaba sendo muito discreto tecnicamente. Pô, Neto, mas aí você foi gente boa demais, né? Discreto tecnicamente. Eu vou falar assim, gente. O cara não é... O cara é do bem, tá? O cara... Pô, Neto, o Rony também é do bem. Mas o Rony é do meu time, dói mais. Dói mais, entendeu? O Rony é do meu time, então eu fico puto. Agora, quando o cara é do outro time, o cara é gente boa. O cara, ele é discreto, tecnicamente. Então, assim, o Carlinhos definitivamente não é um jogador com o conceito técnico mais aprimorado para segurar ali a pressão de uma camisa do Flamengo. Então talvez o Juninho ele seja esse cara que vai conseguir isso, mais amadurecido, atuou fora do país, embora não atuou em Superligas nem nada, mas ele chega com um leque aí recheado de boas opções para trabalhar. Outra coisa que é importante também é questões de lesões. Não é um jogador que apresenta lesões crônicas e nem grandes períodos em departamento médico. Então isso daí, o Flamengo passou ano passado, já é uma grande coisa. Agora,
Contratação sendo encaminhada, documentos já estão sendo trocados e logo logo Juninho tá pintando por aí. Então é isso aí, galera. Link do canal Rafa Melo e também Opina Porco ficarão na descrição como forma de créditos, né? A repercussão aí da mídia brasileira relacionada a esse primeiro reforço do Flamengo na era BAP, né? O novo presidente do Flamengo, é claro, não vai fazer loucuras financeiras para contratar jogadores de peso do futebol europeu, até mesmo porque o clube carioca não precisa. O elenco rubro-negro, nesse momento, é de suma importância, que não precisa, de fato, de muitos reforços. É um elenco já qualificado, é um elenco bom e, é claro, serão feitas contratações pontuais para deixar ainda mais o Flamengo forte em 2025. Então, vamos aqui trazer a repercussão da mídia brasileira com essa informação de que encaminhou a primeira contratação de 2025. Flamengo encaminha a contratação de Juninho, atacante do Qarabag. O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Juninho, do Qarabag. O clube do Azerbaijão aceitou a proposta de 5 milhões de euros, 31,2 milhões de reais, de maneira parcelada. E agora as equipes alinham os últimos detalhes. O Flamengo quer fechar tudo o quanto antes para ter o jogador na pré-temporada. O clube viaja nesta sexta para os Estados Unidos. A informação foi dada inicialmente por Vene Casagrande e confirmada pela UOL. As equipes debatem os últimos detalhes do contrato antes da assinatura. Juninho chega para ser o substituto de Gabigol no Flamengo. O jogador de 28 anos já tinha um acerto com o rubro-negro, que tentava convencer o Qarabag. O atacante ficou muito próximo do Sevilha, mas foi seduzido pelo Flamengo após ligação de Filipe Luiz. A mudança de ideia dele irritou o clube do Azerbaijão inicialmente. O contrato será de 3 temporadas. Juninho tem 11 gols e 2 assistências em 25 partidas na temporada 24-25. O clube já havia procurado informações sobre o atleta, mas ainda na gestão antiga. O nome agradava ao português José Boto, que assumiu como diretor de futebol. A posição era a prioridade do Flamengo nesta janela de transferências. O clube não buscava um atleta de renome e já tinha mapeado o mercado por opções, especialmente nos países mais alternativos. O treinador Filipe Luiz pediu por um jogador que possa atuar ao lado de Pedro, mas também como referência sem ele. Após a saída de Gabigol, o Flamengo ficou sem uma reposição de peso no elenco. Carlinhos é a única opção e vai disputar o Campeonato Carioca. Pedro segue lesionado. Então o Flamengo encaminha a contratação de Juninho, um atacante de 28 anos, que agora será atleta do Flamengo nas próximas 3 temporadas. 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, são os valores que o clube carioca terá que pagar de maneira parcelada para ter o jogador de forma definitiva. Na minha opinião, é um bom reforço, é um cara que tem tudo para dar certo com a camisa do Flamengo, terá um elenco muito qualificado para ajudar ele, principalmente nessa adaptação, início de sua trajetória com a camisa do Flamengo é sempre complicado. Todos nós sabemos que a camisa do Flamengo pesa, mas ele vai jogar ao lado de caras como Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, enfim, jogadores qualificados que com certeza irão fazer de tudo para que ele possa se adaptar o mais rápido possível e ajudar assim o Flamengo a conquistar títulos. Primeiro reforço encaminhado, Juninho, de 28 anos, é o mais novo atacante do Flamengo nessa temporada. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa contratação? Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários. Link do canal Rafa Melo e canal Opina Porco na descrição como forma de créditos.